Oi pessoal, tudo bem? Começando agora um novo episódio aqui do Sessão às 6. Sejam super bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e dessa vez, como viram no título, a gente vai trocar uma ideia sobre o novo capítulo de uma franquia que existe desde o final dos anos 70. Vocês votaram lá no Instagram, que é @Sessão às 6, e o filme mais votado foi Alien Romulus, que estreou no cinema algumas semanas atrás. E já vou avisando que até pouco tempo era uma franquia que não tinha muito conhecimento, não sabia muito sobre. Tô gravando esse episódio mais na perspectiva de alguém que só agora tá explorando essa franquia, que tem um monte de fãs até hoje. Então avisando que não teremos spoilers no episódio de hoje, não vou expor detalhes da narrativa para quem não assistiu, tá bom? Da história mesmo vai ser o que já foi divulgado em trailers, nos posters e a sinopse que eu vou ler agora. Então espero que gostem, tá bom? Bora lá! Um grupo de jovens colonizadores espaciais se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar por sua sobrevivência. É dirigido por um cara chamado Fede Alvarez, que dirigiu O Homem nas Trevas, que eu adoro, acho ótimo esse filme. Fez o roteiro de Homem nas Trevas 2, que eu não gostei. Nem consegui terminar de ver, e vários outros projetos dentro desses gêneros aí de terror, ficção, tá bom? E como falei, o filme no momento ainda está em cartaz nos cinemas. Meus amigos, realmente, como eu falei, até pouco tempo eu não sabia quase nada sobre a franquia Alien, mas os trailers desse Romulus achei todos excelentes, com um estilo visual bem legal e criativo. Me chamou a atenção e decidi antes conferir os dois primeiros filmes, né? Os originais. Alien de 79 e Aliens de 86. E no geral gostei, foi legal. É o tipo de saga que eu sei que vou ter que ver uma hora ou outra porque eu trabalho com isso, né? Não virei o maior fã de todos, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a personagem da Sigourney Weaver, que pra minha surpresa vai contra quase todos os estereótipos de uma Final Girl desse gênero, né? É super competente, sabe da ordem, exige ser ouvida em um espaço quase todo masculino, mas ao mesmo tempo respeita aqueles que sabem fazer um trabalho bem feito. E isso me surpreendeu bastante, o quão competente a personagem dela é nos dois filmes que eu assisti, sabe? E isso realmente me surpreendeu. E sabendo que esse Romulus se passa entre o primeiro e o segundo, senti que tava super preparado para ir ao cinema e ver no que ia dar. Mas a realidade é que nada podia me preparar pro que eu ia assistir, sério mesmo. Não sei se é porque eu tava no cinema e lá fica mais fácil a imersão com o filme que você tá assistindo, mas vamos só dizer que das coisas nojentas dos filmes originais que essa franquia tá acostumada a mostrar, várias nós temos aqui. E logo a primeira, que você sabe na hora o que vai acontecer. Mesmo assim, cara, eu fiquei 3 vezes mais ansioso e tenso do que quando vi os filmes originais. Eu sabia o que ia rolar, mas eu não conseguia ver, era muito nojento pra mim. Sei que essa era a ideia, mas realmente eu não sei dizer se o filme é mais nojento e ceboso do que o normal, ou se foi de fato a experiência de se ver nos cinemas que prende muito mais a sua atenção. Eu ia deixar pra falar isso mais pra frente, mas é uma franquia cebosa demais pro meu gosto. Mas aí, se tá funcionando e tem gente que curte, é isso que importa. Mas quanto ao roteiro mesmo, realmente conseguiram bolar uma história super interessante, sem dúvidas. O motivo pelo qual esses jovens acabam interagindo com os alienígenas, a gente vê que é por necessidade, não é pra explorar, ficar vagando por aí e ver o que encontra, como alguns roteiros mais preguiçosos teriam feito. Daqui a pouco falamos mais deles, mas os personagens são muito bem escritos, pelo menos os que ganharam mais destaque, porque quando bons personagens são colocados em uma situação difícil, arriscada, o resultado tem tudo para ser algo inteligente e criativo. E várias vezes era exatamente isso que acontecia. Por exemplo, sem entrar muito em detalhes, mas tem uma sequência muito boa envolvendo gravidade artificial. E o jeito como a ideia surgiu e como usaram para resolver praticamente todos os problemas que tinham ali na hora, eu adorei. E ainda de um jeito visual bem legal para o público se entreter. Outra sequência no elevador também. Vários momentos que mesclam criatividade com tensão.
fiquei tenso o filme quase todo. E se o roteiro não focasse em personagens inteligentes e interessantes de se acompanhar, não acho que a tensão teria sido tão efetiva assim. Então crédito a eles por isso. Também dá pra perceber que o diretor teve super a intenção de honrar o que veio antes, não só com umas referências bem nostálgicas, já que esse filme, como eu falei, né, se passa entre o primeiro e o segundo, mas tô falando do formato da história. Uma vez que você entende quem é quem e o que as pessoas querem, o formato do roteiro vira algo que os fãs já viram antes. Precisar ir de um ponto A de uma nave espacial para um ponto B, com vários desafios no meio do caminho, do ponto B para o ponto C, correr contra o tempo antes que seja tarde demais. E eu conheço pessoas que não gostaram disso, que preferiram um formato ainda mais original do que a franquia está acostumada, mas pra mim super funcionou. Como tenho falado até agora, Alien Romulus consegue criar uma história bem legal, com boas surpresas, sem precisar parecer uma franquia completamente diferente. Então assim, eu não vejo mal algum em você pegar elementos emprestados do que veio antes, desde que você tenha algo novo a oferecer. Então digo isso do jeito mais positivo possível. Mas o que me ajuda também é que eu tô acompanhando tudo sem muita seriedade, né? Do que aqueles fãs já mais investidos, que conhecem desde a infância e tudo mais. Então eu reconheço que eu sou mais flexível nesse quesito. Não acho que um filme precise ser 100% original para poder entreter. Se fosse o caso, Hollywood tava falida há muito tempo, né? E essas semelhanças vão bem além do formato da história. Vários aspectos técnicos me lembraram bastante os filmes originais, e de um jeito ótimo. A essa altura eu imagino que os fãs da franquia já estejam bem familiarizados com uma estética visual bem sci-fi, com designs bem legais das naves, dos andares, de planetas extraterrestres. O uso de luzes coloridas sempre que temos um alarme, um sensor, um laser, e até os efeitos práticos dos aliens, os movimentos bem de animatrônico. Eu acho que no passado era um cara com uma fantasia, né? E aqui isso não é diferente. Todos esses aspectos continuam respeitados e valorizados, sendo usados assim na medida certa. Eu realmente acho que preferir efeitos práticos do que computação gráfica é o caminho certo dessa franquia, porque precisar ficar usando uma tela verde ou uma captura de movimento para mostrar os aliens corre muito o risco de deixar tudo mais genérico, algo que todo mundo já viu antes. Então manter esses detalhes acho bem importante. Agora, algo que você nota ainda mais aqui do que em outros filmes, pelo menos eu achei, foi as inspirações com videogame. Enquanto assistia, mesmo sabendo que já tem um monte de jogo do Alien pra PlayStation, pra computador e não sei o que, ainda assim, enquanto você assiste, você pensa, meu Deus, daria super pra fazer um jogo desse filme. Aí você lembra que já existe, mas isso justamente porque várias sequências aqui fazem questão de dar essa sensação pro público, de que somos nós ali, segurando a arma e mirando nos aliens, desviando do sangue ácido deles. O diretor traz oportunidades para quem assiste sentir que tá no comando, principalmente usando a câmera em primeiro plano, né? Bem jogo sniper mesmo, o que eu achei super legal e realmente funcionou. Eu fiquei com vontade de querer jogar quando chegasse em casa, então foi um elemento que pra mim tá mais presente aqui em um nível que jamais esteve antes nos filmes anteriores da franquia, né? Que eu assisti até então. Agora, quando seguimos para a seção dos personagens, você tem destacado justamente quem? Os irmãos Rain e Andy, interpretados respectivamente, né, por Cailee Spaeny e David Johnson. Há quem diga que o Rain é a protagonista, mas o Andy, que é um androide ou um sintético, né, como preferir, me surpreendeu tanto positivamente, roubando todas as cenas, que eu terminei realmente acreditando que os dois são os protagonistas dessa história. As duas atuações estão muito boas, mas eu destaco o David justamente por ter mais material para trabalhar e poder mostrar até onde a sua performance pode chegar. E o resultado é muito bacana. Tanta coisa interessante é feita com o fato dele ser um androide e sua personalidade no começo, quando comparada com o final, você vê que de fato houve um desenvolvimento bem bacana ali. Sem dúvidas é o meu personagem preferido. A química entre os dois e a ligação que possuem por se considerarem uma família é muito bonito de se ver, e ainda trazendo uma perspectiva bem diferente do que eu, pelo menos, vi até agora.
Normalmente esses sintéticos são mais vistos como funcionários, a voz de alguma empresa, e aqui a proposta é diferente, o que foi ótimo. Você vê que bastante é exigido desse ator durante a história, e foi muito legal ver que ele super entregou. Um personagem bem aproveitado com toda certeza. Eu espero poder ver mais desse David Johnson e que tenha mais oportunidades em filmes grandes como esse, ele merece. Na verdade o elenco todo é bom, mas ele foi um destaque realmente muito bem-vindo. Falando de números agora, depois de conferir a Wikipedia e o site Box Office Mojo, a gente vê que Alien Romulus custou por volta ali dos 80 milhões de dólares para ser feito. E até o momento, lembrando que ainda está em cartaz, arrecadou mundialmente mais de 290 milhões de dólares, quase 300, né? O que é um ótimo sinal para a franquia. Com certeza teremos nos próximos anos uma nova aventura desse universo aí. Mas já foi confirmado que pela primeira vez teremos uma série chamada Alien Earth, prevista para o início de 2025, que se passa 30 anos antes do primeiro filme, sobre a chegada dos aliens, dos xenomorfos à Terra. Só acho estranho que só agora a gente tá descobrindo que a Terra foi tomada por esses bichos. Parece ser o tipo de informação que seria legal saber em um dos 300 filmes que já saíram. E quer saber, talvez até tenham falado e eu que não fiquei sabendo. Como falei, só vi os 2 primeiros, mas essa é a única atualização que temos no momento sobre a franquia. Eu espero que seja tão legal como esse filme foi. No geral, eu diria que Alien Romulus, antes de mais nada, é um bom filme para adultos, tendo jovens como protagonistas. E digo isso justamente pelo histórico horroroso que Hollywood tem e a indústria do entretenimento no geral, de emburrecer os personagens, tomando umas decisões péssimas apenas para a história poder acontecer, usando a justificativa que eles são só jovens aproveitando a vida, tá ligado? Dá pra você viver a vida e não ser uma pessoa burra. Se o roteiro quiser levar a personalidade e o caráter dos personagens, naturalmente o público acompanha pessoas interessantes de se assistir. Na verdade, tudo fica mais interessante. A história em si, como o protagonista reage aos desafios da história e quais as soluções para esses desafios. Alien Romulus, para mim, é um ótimo exemplo de tudo isso. Mas apesar disso, mesmo reconhecendo todos esses pontos, simplesmente não é uma franquia pra mim. Eu consigo analisar, eu reconheço os fãs que tem ótimos pontos positivos. Eu entendo porque Alien é um nome tão prestigiado no cinema até hoje, mas simplesmente não é algo que me atraiu o suficiente ao ponto de ficar louco para o próximo filme, a próxima série. Claro que se tiver um interesse por parte de vocês, ouvintes, eu posso cobrir as próximas produções sem problema, mas é um pouco demais pro meu gosto pessoal. Muita ceboseira, nojento, né, perturbador, mas é aquela coisa, se quem curte tá feliz com o resultado, é o que importa. Mesmo sem ter assistido todos os filmes, realmente acredito que a essência dos filmes clássicos tá super presente aqui, tanto de maneira visual, com a iluminação, os sets de filmagem, os animatrônicos dos aliens, como a gente já comentou, quanto criativa também. E isso ao mesmo tempo que aproveita os últimos minutos para ser ousado ao ponto de traçar um caminho interessante para a franquia, através de uma escolha feita por uma personagem, e o resultado disso pode tranquilamente ser explorado no futuro. Pra mim, conseguiu ter essa divisão entre o clássico bem feito, porque muitos fãs a essa altura já sabem o que querem ver desses filmes, e a ousadia na medida certa para trazer novidades para esse universo. E é algo realmente muito difícil de se fazer, não acho que é qualquer franquia que consegue, mas que é o que mantém franquias antigas, novas e interessantes para quem tá disposto a pagar para ver no cinema, né? Por exemplo, Jurassic World precisou fazer isso com os dinossauros e humanos coexistindo fora do parque no dia a dia, né? O que eu achei uma ideia super legal. Os caça-fantasmas também, e pra mim aqui tem tudo isso. Eu consigo até pensar esse filme atraindo fãs de videogame, né, do jeito que algumas sequências são montadas, como eu falei antes. Inclusive, vocês viram que esse filme era pra sair no streaming, era pra ter saído direto no Disney Plus, mas alguém pensou, ah não, vamos colocar nos cinemas, eu acho que dá.
E que bom que isso aconteceu, que bom que alguém falou isso. Realmente foi muito bacana ter acompanhado nos cinemas. Quem quiser esperar pra comprar ou alugar mais pra frente, ou esperar realmente sair no Disney Plus, que é onde provavelmente vai estar, claro que é tranquilo, mas foi uma experiência que, como eu tô falando desde o início, foi muito amplificada por ter visto no cinema. E quando acabou, mesmo com meus altos e baixos, mesmo talvez tendo saído um pouco enjoado, pareceu ser o jeito certo de se vivenciar essa aventura louca aí. Ou seja, eu imagino que os fãs super consigam curtir, talvez até consiga aumentar um pouco mais o público para esse tipo de filme, mas que não é para todo mundo. E se você tá ouvindo isso e ainda assim não sabe se compensa ver ou não, com certeza nos próximos meses vai estar no Disney Plus. Todos os filmes estão lá, eu imagino que esse não vai ser diferente. Então espera um pouco e depois tire as suas próprias conclusões. É um filme bem feito, com certeza. Não é para os fracos de coração, mas é um filme bem feito sim. Mas agora eu quero saber de quem já viu, principalmente os fãs. Valeu a pena? É um avanço legal que a franquia precisava ou é só mais uma continuação desnecessária de Hollywood? Bora trocar uma ideia. Fiz um post sobre o filme lá no Instagram, que é @sessãoas6. No TikTok estamos como @podsessãoas6 e todos os episódios também estão no nosso canal no YouTube, que é podcast Sessão às 6 mesmo. Quem estiver escutando por lá tem a caixa de comentários, onde também fica bem mais fácil trocar uma ideia com vocês. Aproveita e clica em gostei se curtiu o podcast. Compartilhar também ajuda muito o projeto a alcançar mais pessoas, ficaria super agradecido. E assim vamos chegando ao final do episódio sem spoilers número 201, Alien Romulus. Espero que tenham gostado. Se escutaram até aqui, poxa, muito obrigado. Espero me encontrar com vocês daqui a 15 dias para um episódio bem legal com um convidado que já veio antes. Fiquem ligados. Vou ficando por aqui, um beijo enorme e até mais.